Bom dia, professor. O nosso grupo vai falar sobre a garantia do devido processo legal e o sistema acusatório. Eu vou começar fazendo um histórico do sistema acusatório e comparando com outros sistemas anteriores. Ao longo da história, diversos sistemas penais foram implementados como forma de dirimir os conflitos da sociedade. Inicialmente, havia o sistema feudal, onde os senhores feudais tinham autonomia para tomar as decisões jurídicas. Essas decisões eram baseadas em regras definidas pelos próprios e aplicadas dentro do seu espaço de poder. Após esse momento, com o crescimento do poder da Igreja, houve a criação dos tribunais eclesiásticos. Nesse sistema, a solução dos conflitos se dava por meio das provações. Ainda não havia uma autoridade pública superior que representasse um poder encarregado de solucionar as lides. Com o desenvolvimento do direito e do processo canônico, os príncipes e juízes se apropriaram da resolução dos conflitos. Embora ainda atrelado à Igreja, passaram a ter uma visão diferente. A partir desse momento, é implementado o sistema inquisitorial. Vigente entre o século XII e XVIII, os ordalhos passaram a ser proibidos, o uso da tortura como forma de conseguir uma confissão se tornou uma prática comum e os processos eram sigilosos, o que acarretava no impedimento da defesa do acusado. Com o fim do monopólio da Igreja, os reis não têm mais a legitimação do Papa para o seu poder. Com isso, percebem que é vantajoso possuir o poder de tomar as decisões jurídicas. Surge, então, o sistema acusatório. O sistema acusatório surge tendo como fundamento o humanismo e o iluminismo, tratando os cidadãos como sujeitos de direito. No modelo acusatório, há uma nítida separação das funções de acusar, defender e julgar, conferidas às partes distintas com igualdade de condições na relação processual. Esse sistema tem como as principais características a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa, a publicidade e a oralidade no julgamento. No sistema acusatório, os princípios do contraditório, da presunção de inocência, da ampla defesa e da publicidade conduzem todo o processo. O princípio da verdade real é substituído pela busca da verdade. O órgão julgador é dotado de imparcialidade e atua de forma equidistante, apreciando as provas pelo sistema de livre convencimento motivado. E a peça acusatória é denominada denúncia nos crimes de ação penal pública, incondicionada e condicionada, enquanto nos crimes de ação penal privada recebe o nome de queixa-crime. Apesar de qualquer notícia de infração penal à autoridade policial ser chamada de denúncia ou queixa, tecnicamente, estes são os nomes das peças acusatórias que dão início ao processo penal, não se confundindo, portanto, com a notícia-crime encaminhada por qualquer pessoa do povo ou pelo próprio ofendido à autoridade policial. A denúncia e a queixa-crime são aduzidas mediante petição, que deve ser escrita no português. É importante, salientar que a peça acusatória está disposta no artigo 41 do Código do Processo Penal. Então, pessoal, vou falar sobre o devido processo legal. Como sabemos, ele está positivado no artigo 5º, no inciso 54 da Constituição Federal, e que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas o que seria isso? Significa que o processo como um todo precisa estar em conformidade com o direito. Logo, o devido processo legal, o acesso à justiça, contraditório e ampla defesa são as principais garantias processuais do nosso sistema. O devido processo legal também é observado quando tivermos elementos no processo, tais como o tratamento paritário das partes, publicidade da decisão e do processo, a imparcialidade do juiz, a proibição de provas ilícitas, a motivação da decisão, que é muito importante, e a duração razoável do processo. Eu vou falar também sobre uma crítica importante feita no processo penal, que é a imparcialidade do juiz. Crítica feita pelo jurista alemão Bernhard Schneemann, no qual ele desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva. Pois nessa teoria ele critica muito o modelo de instrução
e investigação junto com o modelo de acusação e decisão. Ou seja, quando o juiz recebe a acusação de todo inquérito, recebe a acusação e a instrução de todo inquérito, ele tem que decidir logo a partir de uma prisão preventiva ou então de dar procedência ao processo. E nesse momento ele já cria uma imagem e um posicionamento sobre aquele conflito, ou seja, um pré-julgamento. Nesse momento ele vai começar a se apegar àquela imagem já construída em sua mente e vai tentar, de toda forma, entrar em consonância com isso, ou seja, confirmar essa imagem durante o processo. Ou seja, ele só tem uma ideia, primeiro, que é a instrução, como se diz, o inquérito, a acusação, e não tem a ideia da parte contrária. Ou seja, ele critica o juiz ser o mesmo juiz para esses dois tipos de papéis. E nesse quesito ele vai tentar sempre confirmar isso e negar os fatos do réu, o que garantiria que o juiz não vai ser mais imparcial. E ele confirma isso até empiricamente através de inúmeras decisões que o mesmo juiz, após pegar o inquérito, dar procedência para o pedido e mesmo juiz decidir, quase sempre a decisão é favorável à acusação. Cabe ainda lembrar, por último, as duas óticas sobre o qual o devido processo legal é estabelecido nos dias atuais, que é o devido processo legal formal e o devido processo legal substancial. O devido processo legal, como eu já falei, são os princípios tradicionais, que são o contraditório, a ampla defesa e a motivação de decisões, por exemplo. Já o devido processo legal substancial, o juiz tem que ter uma ideia de como formar um controle para evitar a arbitrariedade do Estado no processo. Nesse quesito, ele vai observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de obter ideais de justiça naquele processo. Bom, agora que o Paulo já explicou o que seria e como funciona o devido processo legal, eu vou falar um pouquinho sobre o contraditório, já que não existe devido processo legal sem o contraditório. Então, o princípio do contraditório ele consiste na participação e mais especificamente na contraposição em relação à outra parte, bem como nas informações dos atos desencadeados ao longo do processo. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal e também no artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na prática e dentro do âmbito do processo penal, o contraditório é a oportunidade de o acusado ser ouvido pelo juiz e refutar as acusações feitas pelo autor da ação penal, podendo ser traduzido nas palavras de Coutinho como a necessidade de se dar às partes a possibilidade de exporem suas razões e requererem a produção de provas que julgarem importantes para a solução do caso penal. Assim, sendo o contraditório um direito fundamental à própria existência da dignidade da pessoa humana, não pode o cidadão submetido a uma persecução penal ser privado de contradizer os fatos a ele imputados. É por isso que o contraditório ele deve atingir tanto a fase pré-processual, em seu momento de informação, quanto a fase processual em si. Além disso, no processo penal, é necessário que a informação e a possibilidade de reação permitam um contraditório pleno e efetivo. Pleno porque se exige que o contraditório esteja ali durante todo o desenrolar da causa até o seu encerramento, e efetivo porque não basta você dar a possibilidade formal da parte se pronunciar, mas sobre os fatos. Deve também se proporcionar os meios para que ele tenha as condições reais de contrariar as acusações realizadas. Assim, a gente consegue ver que o princípio do contraditório ele é imprescindível para a própria existência da estrutura dialética do processo, já que o processo penal não seria nem devido nem justo se não existisse a igualdade de condições entre as partes. Além, apesar disso tudo, também não basta que sejam dadas iguais oportunidades de pronunciamento às partes, mas que esse pronunciamento ele seja considerado quando na prolatação da sentença, porque, conforme afirma Leal, se assim não acontecer, haverá negativa de vigência aos princípios do processo ou até a própria força normativa constitucional. Por isso, a gente deve reconhecer que o contraditório ele também vai além da igualdade das condições entre as partes, estando presente principalmente na observação do seu cumprimento pelo juiz. Cabe, por fim, a gente lembrar que a instauração do processo, por si só,
já traz diversas consequências na vida do acusado, sejam elas sociais, econômicas, judiciais, e conforme afirma Lopes Júnior, né, não é possível processar sem punir e tampouco punir sem processar. Então, fica mais do que clara, a partir disso, a extrema relevância do contraditório no processo penal e em qualquer outro tipo processual. Bom, por fim, eu vou falar um pouco sobre o da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Bom, os princípios do contraditório, como foi mencionado por Camila, e da ampla defesa, teoricamente, eles se distinguem, embora estejam intimamente ligados, pois o exercício da defesa nasce e se manifesta no contraditório, que, por sua vez, é garantido pela defesa. A ampla defesa está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 50, e é ligada ao outro princípio, o princípio da presunção da inocência, que está previsto também no mesmo artigo 5º, inciso 52, no qual ele menciona que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. A ampla defesa no processo penal em si, ela compreende todas as fases, recursos ela inerentes, ela significa a plena e completa possibilidade do réu produzir provas contrastantes à acusação imputadas a ele, ou seja, consciência prévia, integral do conteúdo da acusação e o direito a um defensor técnico. Ou seja, a ampla defesa, então, concede à parte o direito de contestar, impugnar e contradizer o que foi alegado na acusação. Desse modo, por meio desse tal princípio, o Estado concede ao acusado o direito à garantia à defesa, sendo ela formal, técnica ou por meio de uma assistência jurídica. Então, cabe ainda ressaltar que o contraditório é um princípio protetivo para ambas as partes, o autor e o réu, enquanto a ampla defesa ela é uma garantia com o destinatário certo, ou seja, o acusado. Agora, mencionando um pouco sobre o duplo grau de jurisdição, ela é importantíssima, embora não esteja também prevista na Constituição Federal, ela é importantíssima, pois ela garante a realização de um novo julgamento por parte dos órgãos superiores, daquelas decisões preferidas em primeira instância. Ela está intimamente ligada também ao outro princípio da falabilidade humana, que consiste em dizer que erros podem ser cometidos durante o julgamento, e justamente por esses julgamentos serem feitos por seres humanos que estão passíveis de erros. Então, esse princípio do grau de jurisdição ele permite uma repreciação das decisões proferidas, tentando assim diminuir os possíveis equívocos que o ordenamento jurídico possa acometer. Então é isso.